Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida. Eita, que hoje o vídeo vai ser algo poderoso. Os fundamentos, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Você que pode, já pega sua caneta, seu papel, para escrever aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui nesta aula. Desde já, meus queridos irmãos e irmãs, você que pode, me segue aqui no Instagram do Apóstolo Alexandre Rodrigues. Todos os dias estou postando um vídeo lá, estou movimentando no Instagram. E você também que pode, desde quarta-feira, 19h30 e domingo às 9h30 da manhã, você de São Paulo, nós estamos tendo cultos maravilhosos, estamos tendo encontros maravilhosos na Igreja Apostólica todos, e você é nosso convidado mais que especial. Então já curte, compartilha, comenta. Apóstolo, próximo vídeo eu quero esse tema aqui, então comenta aqui embaixo, eu vou estar preparando para você. Amém ou não amém? Você que já pegou aí seu papel, você que já pegou aí também sua caneta, hoje eu quero falar sobre os fundamentos da unção de Deus. Você precisa anotar isso, porque Deus ele quer falar contigo aqui nesse vídeo. Ah, apóstolo, mas eu não sou pastor. Eu sou servo. Eu sou servo. Você também é servo. Você é serva de Deus. Então nós estamos aqui para servir o reino. Ah, mas Deus não vai me usar sendo pastor, pastora? Não. Ele vai te usar. Mas para isso você precisa entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa aula, tá bom? Então entenda uma coisa. O nosso maior inimigo, o meu maior inimigo de toda a minha caminhada cristã, até eu entender hoje, foi a pressa. Então, você não pode ter pressa. Exemplo, recebi uma transferência de unção do apóstolo Alexandre Rodrigues, ou de qualquer outro apóstolo, mas nada aconteceu ainda. É porque você tem pressa. Você tem que entender que a unção de Deus, ela tem o seu tempo. A unção de Deus, ela vem para te amadurecer. E amadurecer requer tempo. Então não acha que eu vou te dar aqui um passo de mágica e amanhã você já vai estar igual o pastor Benihim, você vai estar igual a Kathleen Kuhlman. Não. Igual o Honório Cutani, não. Existe e requer um tempo de maturidade. Quando Deus usou na minha vida o pastor Benihim, ou até o próprio apóstolo Honório Cutani, a mulher de Deus, Elizabeth Walk da Rua Azusa, eu já saí ministrando e pessoas sendo arrebatadas, libertas, curadas. Não. Mas a unção, ela me amadureceu. A unção me ensinou. E depois de algum tempo, depois de alguns meses, eu vi o resultado da transferência de unção. Eu vi que a unção aumentou, eu vi que eu comecei a ser usado em áreas que eu nunca fui usado na minha vida. Em libertação, em curas e em milagres. Então, o seu maior inimigo é a pressa. É que Deus não me usa, é que papapá, que não vai, apóstolo, não destrava. Calma, respira. Respira. Você está com muita pressa. Eu quero aqui falar sobre fundamentos da unção de Deus. Anota aí. O primeiro fundamento é descobrir o seu desígnio. Apóstolo, o que são os fundamentos de Deus? Um dia, eu estava orando no altar da igreja, eu tive uma visão. Eu vi o trono do Senhor, eu nu, ajoelhado na frente dele, e ao lado do trono do Senhor, eu via como se fossem estacas. E essas estacas eram os fundamentos do Senhor. E quando Deus me encheu da presença ali nessa visão, quando eu estava orando, ele colocou sobre mim essas estacas. Eu subi num cavalo branco, eu comecei a correr. Nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu vi um campo verdejante. Ou seja, era o meu desígnio, era o meu chamado. Apóstolo, eu quero unção, mas eu não sei qual é o meu chamado. Como você quer unção se você não sabe o seu desígnio, o seu chamado? Então, lá em Atos, do capítulo 9, no versículo do número 15 ao 16, Deus fala para Ananias: porém o Senhor ordenou, vai, pois ele é para mim instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, em Atos capítulo 9, do versículo 15 e 16, Deus fala para Ananias que Paulo era um homem que tinha um desígnio já. Ele recebeu um chamado. Ele ia padecer pelo nome de Jesus Cristo.
Ele ia levar o evangelho aos gentios, aos judeus e aos reis. Então, antes de pedir unção, você precisa entrar no seu desígnio. Você precisa descobrir o teu chamado. Você precisa descobrir qual é o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Não, Deus me chamou para ser um apóstolo. Não, Deus me chamou para ser um bispo, um pastor. Deus me chamou para ser um servo, para fazer ação social, para visitar hospitais, cadeias, para orar pelos enfermos na rua. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para ajudar financeiramente a obra do Senhor. Você precisa entrar no seu desígnio. Tem muita gente que é pastor, mas hoje é apóstolo. Está no desígnio errado. Tem muita gente que é para ser apóstolo, hoje é bispo, hoje é pastor. Então você precisa descobrir o seu desígnio. Esse é o primeiro fundamento. Antes da unção vir na minha vida, eu descobri qual é o meu desígnio. Segunda chave, mudança de tempos. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. A Bíblia vai falar que Moisés impõe a mão sobre Josué e ali há uma transferência, há uma ativação, há uma impartição. O povo não queria ouvir Josué. Por quê, apóstolo? Porque Josué era muito jovem. E Moisés era Moisés. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés foi o maior libertador, legislador da época dele. O povo não queria Josué. O povo queria Moisés. Mas uma ativação, uma imposição de mão mudou tempos, mudou estações. O povo agora conseguiu ouvir Josué não porque ele era jovem, não porque Moisés falou que ele ia estar no lugar dele, mas por causa da unção em Josué. Descobriu o teu desígnio? Vai atrás da unção. Porque a unção vai mudar o tempo, a unção vai mudar a estação. O que eu vejo hoje de jovens que têm mais maturidade do que pessoas de 60 anos, porque você tem que entender que o tempo de igreja não é o tempo de maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é tempo de igreja. Maturidade espiritual é tempo de intimidade com o Senhor. Então, descobrir o seu desígnio, descobrir o seu chamado, vai atrás da unção. Vai atrás da unção que vai firmar o teu chamado. A imposição de mão, a ativação, é uma das maiores chaves. Eu vou orar por você no final desse vídeo, para você entrar na unção do seu desígnio. Amém? Terceira chave. Honrar e estar debaixo de uma cobertura espiritual. 1 Coríntios, do número capítulo 4, do versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Olha o que Paulo vai nos falar. Ah, não, apóstolo, mas eu não creio em cobertura espiritual. Olha o que Paulo fala. No versículo do número 15. Pois ainda que venha a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Como assim? Paulo pode gerar? Ele tem ventre? Ele gera igual uma mulher? Entenda. A cobertura espiritual, ela te gera. O meu ministério não andou mesmo com unção, quando eu não compreendia que eu precisava de uma cobertura espiritual. Quantos anos eu retrocedi porque eu não entendia o poder de uma cobertura espiritual? E ter um pai na fé e ter uma cobertura espiritual não é, não, é que eu vou honrar um profeta. Não é isso. Ter uma cobertura espiritual não é além de só honrar com dízimo e oferta o seu pai na fé. É ter princípios de aquele que senta para aprender, um dia vai estar de pé para ensinar. A cobertura espiritual, Paulo fala, que é gerar. Algumas vezes, o seu ministério está travado e já recebeu transferência de unção de muitos homens de Deus, mas você não tem uma cobertura espiritual. É necessário ter uma cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela acelera o processo de Deus na sua vida. A cobertura espiritual, ela te dá ativação, ela te avança no mundo espiritual. Tem batalhas que você não consegue vencer. Mas através da cobertura espiritual, do manto espiritual, você vai conseguir vencer essa batalha pela unção que está sobre o teu pai na fé, que está te cobrindo. Então, apóstolo, mas eu não creio em cobertura espiritual. Então você pode receber transferência de unção, ativação de dons, mas se você não estiver debaixo de uma cobertura espiritual, você vai estar igual eu.
nos tempos aí atrás? Eu tinha unção, tinha dons, mas não tinha cobertura espiritual. Meu ministério não andava. Minha vida financeira não andava. Você precisa encontrar uma fonte. Você precisa encontrar um pai na fé. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. É necessário. Esse é um fundamento da unção. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa que alguém vá lá e te ensine. Aonde você vai lá e honre essa pessoa. Vou fazer um vídeo só falando de cobertura espiritual. Você vai lá e honre o seu pai na fé, a sua mãe na fé. Pai é aquele que te gera, é aquele que te avança, aquele que te envia. Paulo vai falar que Timóteo era o filho amado e fiel dele. Amém? Primeira chave, entra no seu desígnio. Segunda chave, mudança de tempo. Vai atrás da unção, vai atrás da ativação. Terceiro, honrar, está debaixo de uma cobertura espiritual. Vai além de dízimo e oferta. Está debaixo de uma cobertura espiritual. Quarto fundamento. Fundamento da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nossa, apóstolo, mas santidade era para ser o primeiro. Mas eu vou te explicar o porquê. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Descobriu o seu chamado. Recebeu a imposição de mãos, a ativação, a transferência de unção. Está debaixo de uma cobertura espiritual. Seu pai na fé te enviou, te ativou. Você está debaixo, cumprindo os princípios dessa cobertura espiritual. Agora é a hora. O fundamento da santidade, quando você começa a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, é quando você começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, com o amigo Espírito Santo. Se você seguir esses fundamentos que Deus está me usando para te passar, não tem demônio que te pare. Não tem, o tempo não pode parar você. Então hoje, entra no seu desígnio, conserte tudo isso. A unção de Deus vai descer sobre a tua vida. Eu sinto o fogo de Deus nas minhas mãos. De calabassuri, de comandacai. de comandacalamandarácia. Eu ativo o teu ministério. Que Deus derrama os fundamentos da unção sobre a tua vida. Que agora sinais apostólicos começam a aparecer na tua vida. Pó de ouro, sinais apostólicos. A unção do Espírito te pega agora. A unção do Espírito te ativa agora. Os dons espirituais ativados agora através dessa oração. Receba esse fundamento. Ore em línguas agora, de calabassuri, de comandacai. Receba os fundamentos de Deus na sua vida. E eu creio que a partir dessa aula, você vai mudar seu pensamento. Você vai entender que você precisa seguir esses princípios. Você precisa entender que Deus te chama para hoje, para agora, para você decalar a série, decomandacai, entrar debaixo do desígnio, entrar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, eu profetizo os fundamentos de Deus, ele desce agora sobre a tua vida, recebe, toma posse. Eu recebo os fundamentos de Deus na minha vida. Eu cravo elas em nome de Jesus. Os fundamentos da unção de Deus sobre a tua vida. Essas chaves, eu demorei há anos para entender. Que Deus te entregou agora. Meu pai na fé ensinou o apóstolo Gregório Herrera. O que Deus te entregou agora foi algo precioso da parte de Deus. Receba a unção, poder os fundamentos. Apóstolo, eu quero entrar debaixo da cobertura espiritual. Aqui está o meu número do WhatsApp. Entra debaixo desse desígnio. Entra debaixo dos fundamentos da presença de Deus. Me segue no Instagram, curte, compartilhe e comenta aqui embaixo, apóstolo, no próximo vídeo eu quero esse tema aqui. Ixi, eu vou falar de cobertura espiritual, de oração em línguas, de dons. Tem tanta coisa para falar. Se prepare, porque tem um livro que eu escrevi. O que Deus tem para você é algo grandioso. Deus abençoe vocês. Fique na paz.